E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje o mangá que eu vou analisar e comentar com vocês vai ser Spy Family Volume 1. É isso, e bora lá pro vídeo. Bom, pra quem não assistiu meu primeiro vídeo de análise, eu vou deixar no card aqui em cima. E nele eu comento que eu faço a análise dividida em duas partes. Uma com spoilers, onde eu mostro imagens e ilustrações. E outra sem spoilers no final, onde eu dou uma conclusão do que eu achei do volume em si. E uma conclusão do que eu tô achando da obra até aquele momento. E do que se trata Spy Family então? Nós vamos acompanhar o Twilight, que é um espião, ele trabalha pro governo. E aqui ele vai receber uma missão de se aproximar de um certo alguém. E para fazer isso, ele vai meio que precisar montar uma falsa família ali. E uma coisa muito interessante é que logo na primeira página, o autor ele traz uma situação muito bacana que é que todos têm um lado a esconder, todos omitem algo. E muitas vezes, nós mesmos, na nossa realidade, nós acabamos omitindo algo da nossa personalidade ou algo do nosso eu para poder, não sei, passar numa entrevista de emprego ou para poder impressionar alguém, para poder agradar algumas pessoas. E então, num dos primeiros capítulos, nós vamos conhecer o Twilight, vamos ver que ele é um espião que trabalha ali pro governo. E uma coisa legal é que os espiões nada mais são do que pessoas que fazem missões secretas, mas que em tese eles correm atrás de informações. Nós vemos que informação é poder aqui no mangá e não é tão diferente, não é tão distante da nossa própria realidade. Quantas vezes nós vemos empresas aí loucas por bancos de dados, por dados das pessoas, porque a gente sabe que quando uma pessoa tem informação, e principalmente quando uma pessoa poderosa tem informação, ela pode realmente mudar o mundo, ela pode mudar a cabeça das pessoas, mudar opiniões, tornar pessoas em verdadeiros exércitos para ela. Bom, e o interessante é que geralmente quando nós pensamos em um espião, nós pensamos em uma pessoa que trabalha sozinho. E aqui, quando o Twilight ele recebe essa missão, que ele precisa constituir uma família, você vê que ele fica ali nervoso, que ele fica preocupado com aquilo, porque vai ser a primeira vez que ele vai depender de outra pessoa, não vai ser só dele, então você vê que tem uma preocupação ali. Então ele vai atrás da pessoa, ele conhece então a Anya, que vai ser a criança que ele vai adotar, e assim como ele, que tem uma identidade secreta, ela também tem, ela vai ser ali uma telepata, ela consegue ler a mente dele, e isso vai trazer cenas bem interessantes, logo no começo a gente já pode ver algumas ali, que ela vai antecipar algumas coisas que ele tá pensando, ela vai pensar, ela vai responder algumas coisas que ele nem perguntou, ou então ela vai ver, porque um espião, geralmente, ele tá meio que focado em tudo, né, ele é um cara ali muito atento com os perigos, com seus arredores, então isso, querendo ou não, tem muita informação passando pela cabeça dele, quando ela lê aquilo, às vezes ela fica confusa, ela fica preocupada, então vão trazer cenas bem interessantes nesse ponto. E apesar de no começo ele meio que tratar a Anya como uma peça, né, ele ser um pouco frio assim, ele parecer que ela só é parte do plano, você vai vendo que durante esse volume aqui, ele vai criando então uma afeição por ela, ele vai criando então uma proximidade dela. E o interessante é que apesar disso, ele vai ser uma pessoa muito centrada ali na missão dele. Então você vê ele estudando para entender melhor as crianças, porque a gente tem meio que um flashback ali do passado dele, a gente conhece um pouco do background dele, e a gente vai ver que no caso aqui, ele não teve provavelmente uma infância tão boa, você vê ali escombros, né? Então provavelmente, eu não sei, não é detalhado, mas ele não teve pais, ou ele foi uma criança ali, um órfão. Então a gente vê que ele, apesar de não perceber, ele é parecido com a Anya, né? E no caso aqui, a Anya, ela tá buscando uma família, ela tá buscando afeto, porque ela também não teve, né? Ela foi meio que tratada como um experimento. E é legal que você vai ver essa relação entre os dois, que é a Anya meio que pedindo carinho ali e ele meio que tentando entender, porque ele também não teve. Então a gente já vê aí que os dois têm uma proximidade, eles são parecidos em algo. Bom, e ali para prosseguir na missão, ele vai ver que ele vai precisar de uma esposa, ele vai precisar montar a família tradicional brasileira ali. E no caso, ele vai encontrar uma pessoa que é a Yor, que ela também tem uma identidade secreta, que ela é uma assassina de aluguel. Então é muito interessante que vai ser ela vai ser uma das outras protagonistas também, e vai ser muito interessante que vai ser uma história pautada em os três tentarem esconder um dos outros a sua identidade secreta, os seus poderes, ou o que for, e também é uma história que todos eles estão usando uns aos outros para benefício próprio. Então, o Twilight está usando a Yor e a Anya para poder cumprir a missão, a Yor, ela tá usando o Twilight e a Anya para poder fingir que ela tem uma família pro irmão dela ali, a Anya tá usando os dois porque ela precisa de carinho. Eu não considero isso ela não tá usando, mas você vê ali que um é meio que dependente do outro nessa questão, né? Bom, então a gente já tem então aqui o trio de protagonistas formado, e a Anya então vai ser meio que a ponte que vai ligar os segredos do Twilight com os segredos da Yor, né? Ela vai ser meio que como se fosse nós lendo, né? Ela vai meio que dar essa visão, que ela vai entender, ela vai saber o que os dois são, e aí o legal é que ela vai achar assim muito divertida aquilo, ela vai entender assim aquilo, e ela vai achar isso meio que, ela acha sensacional porque primeiro que ela provavelmente não teve uma infância boa,
E segundo, em que pra ela ali, aquilo ali é o máximo. Então ela vê ali só pessoas comuns, ela vê que os pais dela ali são pessoas ali extraordinárias, né? São pessoas fora da curva. Então a história vai rodar em torno disso, vão ter algumas horas que o Twilight vai fazer meio que ali, vai ter que esconder a sua identidade, outras que a Yor mostra, por exemplo, algumas questões de habilidades físicas dela que são estranhas para uma pessoa ali comum, e outras horas que a Anna responde algo, que ela entende algo sem mesmo antes deles perceberem. Então você vai ver que vai ter umas escorregadinhas de cada um, e isso que vai tornando a história muito engraçada. Bom, então formada a família, eles vão fazer o teste na escola, o teste final, onde eles têm que se apresentar. O Twilight dá meio que as diretrizes ali, e uma questão muito bacana é que eles já meio que vão preparados para tudo, assim, porque eles estão sendo observados em todos os aspectos, né, na questão da finesse deles, na questão de poderio. Então, no caso ali, eles estão sendo avaliados a todo momento. Então, vão acontecer algumas coisas ali meio que para sabotar as pessoas, e vai parecer que eles já sabiam de tudo, que eles já estão preparados para aquilo. Provavelmente, talvez o Twilight tinha informações ali confidenciais sobre a prova, mas é muito interessante ver como eles escapam de tudo. Você vai ver que vai ter um personagem ali que é o Reitor, que ele vai assim, ele vai achar eles sensacionais, assim, ele vai usar a palavra elegante, assim, que ele vai achar eles pessoas realmente de uma grande finesse, assim. Então é muito interessante essas questões, e tem coisas muito engraçadas que vão acontecendo, que meio que os três vão usando os poderes dele ali, entre as suas identidades secretas, mas eles meio que tentando disfarçar de um dos outros, assim, é bem legal. E logo nos últimos capítulos nós vamos ver uma certa transformação do Twilight, né, pela relação que eles estão tendo. Então, no caso, ele no começo, ele meio que só olhava elas mesmo como peças, né, como instrumentos para cumprir a missão. E aqui no final, quando uma pessoa insulta elas, quando uma pessoa fala mal delas, você vai ver que ele se descontrola. E geralmente um espião, ele é treinado para estar em todos os momentos frios. Então é realmente algo ali que mexeu com o âmago dele, que mexeu com uma questão mais pessoal. Então a gente já vai ver essa construção do relacionamento entre os três. Bom, então vamos agora para a conclusão sem spoilers do que eu achei desse primeiro volume de Spy Family. Em relação aos desenhos, uma questão mais técnica, você vai ver que o autor ele é muito bom. Não é tão um destaque, mas ele é muito bom. Ele consegue desenhar cenas de ação, ele vai geralmente utilizar a técnica de ação por ação, que é uma técnica onde o personagem mostra o início da cena e mostra o final do golpe, geralmente. Então ele vai encaixar muito bem, é muito bem desenhado. Aqui você vai ver que os personagens têm assim bastante questões de detalhes mais relacionados à sua afeição, assim, a demonstrar sentimentos entre si. Então são desenhos gostosos, mas não são nada excepcionais, mas que eu acho que encaixam perfeitamente para a obra em si, para trazer esse ar mais leve, esse ar mais de comédia, esse ar mais gostoso. São desenhos simples, mas que combinam. Sabe o menos é mais? Então vai ter aqui isso. Então ele não vai exagerar em nada, mas é muito gostoso. Ele também não vai pecar em nada aqui. É simplesmente sensacional, tá? Eu dou um 10/10 assim, fácil. Os três personagens ali vão ter uma química muito boa entre eles. A relação entre os três é algo muito divertido, é algo gostoso de ler. A Anya, que é a criança ali, ela vai ter assim uma relação entre os três, ela vai linkar, ela não vai deixar nenhuma ponta solta assim, então ela vai ter ela vai parecer que é a gente lendo ali, participando da história. Então não é nada incomum assim que você se pegue dando risadinhas assim, ou que você pegue com um sorriso no rosto lendo, porque é algo muito gostoso, não é aquela comédia forçada que você vê a todo momento. Então são pequenos pontos que são colocados ali, mas que vão trazendo uma certa felicidade ali pra você. É muito gostoso de ler. Você vai ver essa questão então da relação da família deles, então eu espero que isso seja mais explorado para os próximos volumes, a relação meio que pessoal entre eles, e também essa relação de eles esconderem um dos outros os seus segredos, né? Eles esconderem um dos outros as suas identidades. Então é um mangá que eu recomendo muito, eu vou estar trazendo as análises dos próximos volumes aí. Então eu considerei esse primeiro volume aqui, sabe aquele filme gostoso que você assiste, você nem vê o tempo passar e você sai com um sorriso no rosto e você às vezes nem entende o porquê? Então isso vai acontecer muito aqui. E referente a pontos negativos desse primeiro volume, eu realmente não vou ter nenhum pra citar, mas é aquilo que eu falei, é uma história simples e gostosa, ela vai trazer algumas reflexões, mas não espere nada mirabolante assim. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, e se não gostaram, comentem aí o porquê não gostaram, o que eu posso melhorar. É isso então, até a próxima.